Oração, quero que você se lembre de uma verdade. O Senhor esteve ao seu lado durante todo este dia e continua cuidando de cada detalhe da sua vida neste exato momento. Talvez o dia tenha sido cansativo. Talvez a ansiedade tenha ocupado seus pensamentos e as preocupações pareçam maiores do que as suas forças. Diz em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa não é apenas uma bela promessa, é um convite do próprio Deus. Ele não quer que você enfrente suas preocupações sozinho, de amor. Se o seu coração está inquieto, se a sua mente não consegue descansar por causa das incertezas do amanhã, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que Deus falará profundamente ao seu coração nesta noite, acalmará os seus pensamentos e renovará a sua confiança. Você não terminará este momento da mesma maneira que começou. Senhor, minha ansiedade está em tuas mãos. Essa simples atitude será uma forma de entregar suas preocupações ao Senhor. E se você ainda não faz parte desta família de oração, aproveite este momento para se inscrever no canal Presença de Deus. Tenho certeza de que este espaço será uma bênção constante para a sua vida. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, deixe também o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando descansar na presença do Senhor. Talvez Deus queira usar você para levar esperança a uma pessoa que hoje está enfrentando a ansiedade. Cada medo e cada ansiedade nas mãos do Senhor. Permita que a presença de Deus envolva o seu coração. Feche os seus olhos, aquiete a sua alma e vamos entrar juntos na presença do nosso Pai em oração. Pai amado, agora que estamos diante da Tua presença, queremos abrir o nosso coração sem esconder absolutamente nada de Ti. Preocupações que carregamos em silêncio e os medos que tentam roubar a paz do nosso coração. Nesta noite, escolhemos fazer aquilo que muitas vezes parece tão difícil, entregar toda a nossa ansiedade aos Teus pés. Senhor, existem momentos em que tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Pensamos demais, planejamos demais. Sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que promessa maravilhosa, Senhor! O Senhor não nos pede apenas que confiemos. O Senhor nos convida a entregar, a deixar em Tuas mãos aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Nesta quinta-feira, queremos soltar esse peso. Não queremos levar para a cama as preocupações que pertencem ao Senhor. Nuas governando todas as coisas. Pai, talvez exista alguém orando comigo que passou o dia inteiro tentando encontrar respostas. Alguém que sorriu por fora, mas por dentro estava lutando contra uma ansiedade silenciosa. Mas nada disso é maior do que o Teu poder. A Tua palavra declara em Salmos 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que essa verdade encontre lugar em nosso coração agora. Nós não fomos criados para carregar sozinhos o peso da vida. Nos a compreender que confiar não significa entender tudo. Confiar significa acreditar que, mesmo quando não enxergamos uma saída, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Enquanto nós descansamos, o Senhor permanece agindo. Fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nesta promessa, encontramos descanso, encontramos segurança, encontramos esperança para continuar. Pai querido, retira da nossa mente os pensamentos que insistem em voltar. Cala a voz da ansiedade que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. E fiel, segurando cada detalhe da nossa vida. Neste momento, queremos colocar diante de Ti cada preocupação, uma por uma. Aquilo que conseguimos explicar e também aquilo que nem sabemos colocar em palavras. O Senhor conhece tudo. O Senhor vê tudo.
e o Senhor continua sendo o nosso refúgio seguro. Crendo que Deus continua ouvindo cada clamor e trabalhando em favor daqueles que colocam sua confiança nele. Pai amado, enquanto permanecemos na tua presença, sentimos que o nosso coração começa a encontrar descanso. Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem situações que não mudaram. Fortalece antes mesmo de vermos os milagres acontecerem. Senhor, uma das maiores consolações que encontramos na tua palavra é saber que nada do que vivemos passa despercebido aos teus olhos. O Senhor conhece cada preocupação que guardamos em silêncio. Da nossa boca, tu já sabes o que existe em nosso coração. Como declara o Salmo 139, 1-3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Que verdade maravilhosa! Esteja cansado de fingir que está tudo bem. Durante o dia, conseguiu sorrir, conversar, trabalhar e cumprir suas responsabilidades. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta do ambiente, as preocupações voltam com força. A mente acelera, o coração aperta, as dúvidas aparecem e parece que ninguém consegue compreender essa luta invisível. Sustentar sua família com dignidade. Conheces a aflição de quem espera um diagnóstico, uma resposta, uma porta aberta, uma restauração ou um recomeço. Nada está escondido diante de ti. A tua palavra diz em Mateus 6:8: o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O Senhor já conhece cada necessidade antes mesmo que as lágrimas apareçam em nossos olhos. Pai, quantas vezes pensamos que estamos carregando tudo sozinhos? Quantas vezes acreditamos que precisamos encontrar todas as respostas imediatamente? Perdoa-nos por esses momentos. 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nesta noite, atendemos a esse convite. Corremos para os teus braços, não porque somos fortes, mas porque reconhecemos que precisamos do teu cuidado. Senhor, olha para quem está ouvindo esta oração com o coração aflito. Que ela perceba que o Senhor esteve presente em cada passo do seu dia, mesmo quando ela não conseguiu notar. Enquanto a noite avança, que a certeza do teu amor ocupe cada espaço onde antes havia medo. Que o silêncio deste momento não seja um lugar de preocupação, mas um ambiente onde a tua voz fale mais alto que qualquer ansiedade. Pai querido, à medida que continuamos diante da tua presença, sentimos que o nosso coração começa a descansar de uma forma diferente. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque estamos aprendendo a enxergar a nossa vida pelos olhos da fé. Senhor, muitas vezes olhamos apenas para aquilo que ainda falta. Fixamos os nossos olhos nas portas que permanecem fechadas, nas respostas que ainda não chegaram e nas lutas que parecem não ter fim. Mas quando paramos por um instante, percebemos quantas vezes o Senhor já nos sustentou sem que ao menos percebêssemos. E pensamos que não conseguiríamos continuar, mas a tua mão nos sustentou. A tua palavra nos lembra em Mateus 6:26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Senhor, que essas palavras encontrem morada em nosso coração. À noite, escolhemos confiar no teu cuidado, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Mesmo quando o relógio parece correr mais rápido do que as respostas. Mesmo quando a nossa fé é pequena. O teu amor continua sendo imenso, constante e suficiente. Como diz o Salmo 121, 5-8. O Senhor é quem o guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita.
saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa para encerrarmos este dia. Enquanto o mundo desacelera e a noite toma conta, o Senhor continua vigilante. O Deus que guarda Israel não dorme nem cochila. Os nossos olhos podem se fechar daqui a pouco, mas os teus permanecem atentos sobre nós. Pai amado, cuida da nossa casa nesta noite, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Que a nossa residência seja um lugar de paz, de descanso e da tua presença. Cuida também daquilo que não conseguimos controlar. Vai à frente das reuniões de amanhã. Prepara as portas que precisam se abrir. Dá sabedoria para as decisões que teremos de tomar. Sozinho nesta noite, nada foge ao alcance da tua mão poderosa. Senhor, entregamos em tuas mãos o restante desta noite e também o dia que nascerá. Não queremos viver dominados pelo medo do futuro, causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se a tua misericórdia será renovada quando o sol nascer, então podemos descansar agora, sabendo que o amanhã já está debaixo do teu cuidado. E enquanto continuamos esta oração, aquieta ainda mais a nossa alma, de que tu és um Pai amoroso, presente e fiel. O Deus que cuidou de nós até aqui continuará conduzindo cada passo da nossa história, porque o teu amor nunca falha e as tuas promessas permanecem para sempre. Pai amado, enquanto permanecemos em oração, sentimos que a ansiedade começa a perder espaço dentro do nosso coração. Deitamos pensando no que poderá acontecer quando o novo dia chegar. A mente cria cenários, imagina dificuldades, antecipa problemas e tenta encontrar respostas para perguntas que ainda nem existem. Mas, nesta noite, queremos descansar na certeza de que o nosso futuro já está em tuas mãos. Se haverá provisão, se aquela porta irá se abrir, se a enfermidade passará, se a família ficará bem, se conseguiremos vencer mais um dia. Mas a tua palavra nos ensina um caminho completamente diferente. Em Mateus 6,34, Jesus nos diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Lá, antes que o sol nasça, a tua presença já estará preparando o caminho diante de nós. Pai, ajuda-nos a vencer esse hábito de sofrer antecipadamente. Quantas noites perdemos o sono por acontecimentos que nunca aconteceram? Quantas lágrimas derramamos por medos que existiam apenas em nossa imaginação? Fé, que o nosso futuro pertence ao Deus que nunca perdeu uma batalha. Como está escrito em Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão você em brasas. É daquele que está ouvindo esta oração. Talvez exista alguém que recebeu uma notícia difícil hoje. Alguém preocupado com o emprego, com as finanças, com um exame médico, com um filho distante ou com uma decisão importante que precisará tomar. Que essa pessoa compreenda que o Senhor já conhece o final dessa história. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa continua viva, ela alcança esta noite, ela alcança esta casa, ela alcança cada coração que ora conosco agora. Pai querido, ensina-nos a trocar o medo pela confiança. Às vezes o Senhor já nos sustentou no passado. O Deus que abriu caminhos ontem continua abrindo caminhos hoje e continuará preparando o amanhã. Às vezes não entendemos os teus planos. Às vezes gostaríamos de conhecer cada detalhe do futuro, mas percebemos que isso não seria viver pela fé cada vez. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, sempre confiando que tu estás conduzindo a nossa história com amor,
sabedoria e perfeição. E enquanto seguimos diante da tua presença, vai retirando todo o peso que ainda insiste em permanecer sobre a nossa mente. Pai amado, à medida que permanecemos na tua presença, percebemos que existe uma paz que o mundo não consegue oferecer. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Não nasce porque todas as respostas chegaram. Ela vem do Senhor. Senhor, muitas vezes buscamos descanso em tantas coisas, mas continuamos inquietos por dentro. Tentamos ocupar a mente, mudar os pensamentos, encontrar soluções rápidas, mas somente quando nos aproximamos de Ti, o coração encontra verdadeiro repouso. A Tua presença faz aquilo que nenhuma palavra humana consegue fazer. Ela acalma a alma. Ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, que promessa extraordinária! O Senhor não promete explicar tudo. O Senhor promete guardar o nosso coração e a nossa mente. E isso é exatamente o que precisamos neste momento. Pai, guarda a nossa mente. Insistem em tirar a nossa tranquilidade. Quantas vozes dizem que nada vai mudar. Mas, acima de todas elas, queremos ouvir apenas a tua voz. Como está escrito em João 14:27, Jesus declarou: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Essa paz continua disponível nesta noite. Senhor, derrama essa paz sobre cada pessoa que ora conosco agora. Que ela alcance quem está deitado sem conseguir dormir. Quem desperta durante a madrugada, tomado pela ansiedade. Quem olha para o teto do quarto tentando encontrar respostas. Quem sente o coração acelerado. Quem luta contra pensamentos repetitivos e cansativos. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Ensina-nos a manter os nossos olhos em Ti. Quando olhamos apenas para os problemas, o medo cresce. Quando olhamos para a Tua fidelidade, a paz floresce dentro de nós. Pai querido, que toda inquietação encontre o seu fim diante da Tua presença. Mas pela certeza de que o Senhor continua sentado no trono e nada escapou ao Teu controle. Enquanto seguimos nesta oração, se você crê que Deus está trazendo paz ao seu coração, escreva nos comentários: a paz do Senhor guarda a minha mente. Faça dessa frase uma declaração de fé. Pai, continuamos entregando tudo em Tuas mãos. Que cada minuto desta oração seja como um abraço do céu sobre o nosso coração. E à medida que a noite avança, que a Tua paz continue ocupando todos os espaços onde antes havia medo, angústia e inquietação. Pai amado, enquanto continuamos neste momento de oração, percebemos que a nossa confiança não está apoiada nas circunstâncias, mas na Tua palavra. Os sentimentos podem mudar, os dias podem ser diferentes uns dos outros, as notícias podem nos preocupar, as pessoas podem falhar, mas existe algo que permanece para sempre: as Tuas promessas. Quando o medo bate à porta do nosso coração, queremos lembrar que nenhuma palavra saída da Tua boca volta vazia. A Tua verdade continua firme, ela atravessa gerações, ela permanece quando tudo ao nosso redor parece incerto. Como declara Isaías 48, a relva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Promessa eterna, imutável e perfeita. Pai, quantas vezes abrimos a Bíblia procurando uma resposta e o Senhor falou exatamente ao nosso coração? Quantas vezes uma promessa nos sustentou quando tudo parecia perdido? Quantas vezes um simples versículo trouxe mais paz do que todas as soluções que o mundo poderia oferecer? Lembramos do que está escrito em Salmos 119, 105. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho. O Senhor nunca prometeu iluminar toda a estrada de uma só vez, mas sempre promete luz suficiente para o próximo passo. E isso nos basta. 23, que nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não é a força da nossa fé que garante o cumprimento das promessas, é a fidelidade daquele que prometeu. O Senhor nunca deixa de cumprir aquilo que fala. O teu tempo é perfeito, a tua vontade é boa, o teu cuidado jamais falha. Quando a dúvida aparecer, lembra-nos da tua fidelidade. Quando o desânimo tentar nos alcançar, faz-nos recordar de tudo o que o Senhor já realizou em nossa vida. Também encontramos conforto nas palavras de Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Queremos ser assim, firmes, estáveis. Os olhos começarem a se fechar, que a última voz que permaneça em nosso coração seja a voz da tua palavra. Que ela fale mais alto do que a ansiedade, mais alto do que o medo, mais alto do que qualquer preocupação. Senhor, continuamos entregando em tuas mãos o restante desta noite. Deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa promessa envolva cada pessoa que está orando agora. Que cada lar seja visitado pela tua presença. Que cada coração encontre repouso na certeza de que o Deus que fez promessas também é o Deus que as cumpre. A palavra permanece. Descansamos porque o teu amor não muda. Descansamos porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E enquanto esta noite continua, queremos permanecer apenas confiando, sabendo que todas as nossas esperanças estão firmadas em Ti. Realmente, os nossos pensamentos se voltam para aqueles que amamos, porque muitas das nossas orações nascem justamente desse desejo de ver a nossa família guardada, protegida e debaixo dos Teus cuidados. E nesta noite, queremos colocar mais uma vez cada pessoa que faz parte da nossa vida em Tuas mãos. Também os que estão distantes. Conheces quem está enfrentando lutas silenciosas, quem está desanimado, quem precisa de direção, quem necessita de cura, quem está passando por dificuldades financeiras e até quem se afastou da Tua presença. Nada passa despercebido aos Teus olhos. A Tua palavra declara em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cremos que a Tua mão permanece conduzindo a nossa família. Pai, visita cada casa representada nesta oração. Que a Tua paz entre pelas portas deste lar. Que todo ambiente carregado de preocupação seja preenchido pela Tua presença. Que onde houve palavras duras, exista reconciliação. Onde houver tristeza, que floresça a esperança. Salmos 128:1-2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Senhor, derrama essa bênção sobre cada família que ora conosco. Abençoa o trabalho, o sustento, a união e o amor dentro de cada casa. Pai querido, guarda os nossos filhos, sejam eles pequenos ou já adultos. Afastá-los da Tua vontade. Que eles conheçam o Teu amor de maneira profunda e verdadeira. Abençoa também os pais, as mães, os avós e todos aqueles que carregam responsabilidades dentro do lar. Dá-lhes sabedoria para conduzir a família com amor, paciência e fé. Quando o cansaço aparecer, renova as suas forças. 4:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Como é precioso saber que o Senhor mesmo cuida daqueles que tanto amamos. Há lugares onde não conseguimos chegar. Existem momentos em que não podemos proteger quem está distante, mas a Tua presença alcança qualquer lugar. O Teu braço não conhece limites.
das nossas forças. Entregamos os conflitos que ainda precisam de restauração. Entregamos os sonhos que pareciam esquecidos. Entregamos os pedidos feitos em silêncio por tantos anos. O Senhor conhece cada um deles. Também colocamos diante de Ti aqueles familiares que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo. Continua falando ao coração deles, para ser alcançado pela Tua graça. Enquanto seguimos neste momento de descanso, permite que cada família representada aqui sinta a segurança de estar debaixo da Tua proteção. Como declara Salmos 121, 7, 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Permanecemos na Tua presença, o nosso coração começa a compreender uma verdade que traz descanso à alma. Não precisamos permanecer acordados, tentando resolver tudo, porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando fechamos os nossos olhos. Enquanto o nosso corpo precisa repousar, o Teu poder jamais descansa. Quantas vezes, Senhor, pensamos que tudo estava parado apenas porque não víamos respostas imediatas. Mas os Teus caminhos são maiores que os nossos. O Teu tempo é perfeito. O que parece demora para nós, muitas vezes é preparação nas Tuas mãos. Outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que promessa poderosa! O Senhor trabalha por aqueles que confiam, mesmo quando não percebemos, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Pai, talvez alguém esteja terminando este dia acreditando que nada mudou, mas o Senhor conhece aquilo que acontece nos bastidores da vida. Envia livramentos e prepara respostas enquanto continuamos esperando em Ti. Também nos lembramos do que Jesus afirmou em João 5,17. Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Como é consolador saber que o céu nunca entra em descanso quando se trata de cuidar dos Teus filhos. Não existe madrugada em que o Senhor deixe de agir, frente daquele problema que já não sabemos resolver. Toca no coração das pessoas envolvidas em situações difíceis. Abre as portas certas. Fecha aquelas que nos afastariam da Tua vontade. Remove obstáculos que sequer conhecemos. Organiza aquilo que está fora do nosso alcance. Aos Seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Pai, queremos descansar nessa promessa. Há bênçãos que não serão conquistadas pelo nosso esforço, mas recebidas pela Tua graça. Existem respostas que não nascerão da nossa ansiedade, mas da Tua fidelidade. Enquanto a noite avança, visita os hospitais, os lares, os quartos onde existem pessoas aflitas. Aquele que está preocupado com o sustento da família. Trabalha na saúde de quem espera um milagre. Trabalha onde ninguém mais consegue chegar. Senhor, muitas vezes pensamos que precisamos carregar o mundo sobre os nossos ombros. Mas hoje escolhemos deixar esse peso contigo. Também governa os detalhes da nossa vida. Se existe alguém orando conosco que precisa ver Deus agir em uma situação específica, escreva nos comentários apenas esta frase: Deus está trabalhando por mim. Faça dessa declaração um ato de fé. Pai querido, enquanto o sono chegar lentamente aos nossos olhos, que a nossa alma permaneça tranquila, que não exista culpa por descansar, que não exista medo de dormir, porque sabemos que o Senhor permanece desperto. Como declara Salmo 121, 3, 4, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Se renovam no descanso, mas o teu cuidado continua durante toda a madrugada. E enquanto repousamos, o Senhor continua preparando o amanhã, abrindo caminhos e realizando aquilo que somente o teu poder é capaz de fazer. Pai amado, à medida que seguimos nesta oração, sentimos que o Senhor está fazendo uma obra silenciosa dentro de nós. E nesta noite, queremos colocar diante de Ti aquilo que tantas vezes trava a nossa paz.
os pensamentos que insistem em nos assustar, as lembranças que machucam e a ansiedade que tenta ocupar cada espaço do nosso coração. Senhor, Tu sabes como a nossa mente pode ficar cansada. Há dias em que o corpo pede descanso, mas os pensamentos não param. O suficiente para roubar horas de sono. E quando percebemos, já estamos presos em um ciclo de medo, insegurança e inquietação. Mas hoje escolhemos romper esse ciclo pela força da Tua palavra. De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, renova a nossa mente. Não queremos continuar alimentando pensamentos que não vêm de Ti. Queremos aprender a pensar segundo a Tua verdade e não segundo os nossos medos. O que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Senhor, ajuda-nos a direcionar os nossos pensamentos para aquilo que produz vida, que a nossa mente deixe de alimentar a preocupação e passe a alimentar a esperança durante o dia. Mas por dentro, existe uma batalha constante. Pensamentos negativos aparecem sem serem convidados. A culpa insiste em voltar. O medo tenta convencer de que nada dará certo. A ansiedade sussurra que o pior sempre está por vir. Em nome de Jesus, pedimos que toda essa carga seja retirada agora. Que esse equilíbrio alcance a nossa mente nesta noite. Que todo pensamento que produz desespero seja substituído pela confiança. Que toda mentira seja vencida pela verdade da Tua palavra. Senhor, leva embora as vozes que dizem que somos incapazes, esquecidos ou derrotados. Faz-nos lembrar que somos amados pelo Pai, que fomos alcançados pela Tua graça. Traz em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Queremos viver essa promessa. Guarda a nossa mente enquanto dormimos. Que nenhum pensamento de medo roube o descanso que o Senhor preparou para nós. Que nenhum sonho perturbador encontre espaço onde a Tua presença habita. Que compreenda que o Senhor caminha ao seu lado em cada etapa e que pouco a pouco a Tua paz vá ocupando todos os lugares onde antes existia apenas inquietação. Nesta noite, escolhemos descansar em Ti. Escolhemos entregar a nossa mente ao cuidado do Espírito Santo. Que apenas uma certeza permaneça viva dentro de nós, a de que Cristo guarda o nosso coração, dirige os nossos pensamentos e permanece conosco em cada instante. Com amor e fidelidade, tudo aquilo que ainda viveremos nos próximos momentos desta oração. Pai amado, enquanto permanecemos em silêncio diante da Tua presença, sentimos que o peso do dia já não é o mesmo. A caminhada foi longa. Houve momentos de alegria, mas também de cansaço. Mas agora, ao nos aproximarmos do descanso que o Senhor preparou para esta noite, queremos receber de Ti uma renovação que somente o céu pode oferecer. Senhor, o nosso corpo precisa repousar, mas a nossa alma também precisa ser restaurada. Existem cansaços que não desaparecem apenas com algumas horas de sono de Ti, não apenas para terminar este dia, mas para permitir que o Senhor renove completamente aquilo que ficou enfraquecido dentro de nós. A Tua palavra declara em Isaías 40, 29 e 31, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, nós nos agarramos a essa promessa. Hoje talvez tenhamos chegado até aqui cansados, mas não permaneceremos assim. O Senhor é especialista em restaurar quem já não consegue caminhar sozinho. Enquanto esta noite avança, renova as nossas emoções, cura o desgaste provocado pelas preocupações, dar também daquilo que insistimos em carregar sem necessidade. Pai, prepara-nos para o novo amanhecer. Ainda não sabemos o que acontecerá quando abrirmos os olhos amanhã, mas sabemos quem estará conosco.
O mesmo Deus que nos sustentou hoje caminhará ao nosso lado no próximo dia. E essa certeza é suficiente para renovar a nossa esperança. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como é maravilhoso saber que a tua misericórdia não ficou presa ao dia que termina. Quando o sol nascer, ela estará novamente diante de nós, fresca, abundante e suficiente para cada desafio. Senhor, visita agora aquele que se sente emocionalmente esgotado. Estende a tua mão sobre essa vida e sopra um novo ânimo. Assim como o Senhor levantou homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia, levanta também cada pessoa que participa desta oração. Como declara o Salmo 23:3, refrigera a minha alma. Faz isso conosco agora, Pai. Refrigera a nossa alma. Acalma aquilo que ainda está agitado. Fortalece aquilo que enfraqueceu. Quando o novo dia nascer, que não despertemos apenas com o corpo descansado, mas com a fé renovada, a esperança fortalecida e o coração cheio de confiança, porque sabemos que cada amanhecer é mais uma prova da tua fidelidade. Cada novo dia é um presente das tuas mãos. Cada manhã é uma oportunidade de experimentar novamente o teu cuidado. Essas voltam, não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque o Senhor continua sendo a fonte inesgotável da nossa vida, da nossa esperança e da nossa paz. Pai amado, enquanto o nosso coração vai encontrando descanso na tua presença, percebemos que existe mais uma entrega que precisamos fazer nesta noite. Porque muitas vezes não sofremos apenas pelo problema em si. Sofremos porque queremos que tudo aconteça no nosso momento, da nossa maneira e conforme os nossos planos. Senhor, quantas vezes perguntamos, até quando? Quantas vezes olhamos para o relógio da vida e pensamos que as respostas estão demorando demais? A ansiedade tenta nos convencer de que o Senhor se esqueceu de nós, mas hoje escolhemos rejeitar essa mentira. A tua palavra declara em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Não existe atraso nos teus planos. O teu relógio nunca falha. Aquilo que parece demora para nós, muitas vezes, é preparação. Não conseguimos enxergar. Também lembramos das palavras do profeta em Abacuque 2:3, porque a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Pai, ajuda-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Olhando para trás, percebemos que se determinadas portas tivessem se aberto antes, talvez não estivéssemos preparados para atravessá-las. Quantas vezes entendemos somente depois que um não do Senhor foi, na verdade, uma grande proteção? Hoje, reconhecemos que a tua vontade sempre foi melhor do que os nossos próprios planos. Dos seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pai, queremos viver essa palavra. Nem sempre compreenderemos os teus caminhos, mas podemos confiar no teu coração. O Deus que nos ama jamais permitirá algo sem um propósito maior. Senhor, entrega-nos também a serenidade para aceitar aquilo que ainda precisa de tempo, direção. Dá-nos sabedoria para caminhar no teu ritmo, porque sabemos que o teu caminho sempre nos conduz ao melhor. Se existe alguém participando desta oração que está esperando há muito tempo por uma resposta, fortalece essa pessoa agora. Renova a esperança de quem quase desistiu. Tem abrigo dentro de nós. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Enquanto seguimos em oração, se existe uma promessa pela qual você continua esperando, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Que essa frase seja uma declaração de fé. Continuamos entregando o amanhã, os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que ainda está em processo.
Não queremos viver ansiosos pelo futuro. Queremos caminhar seguros, sabendo que cada passo já foi visto pelo Senhor. Eita, agradável e sempre infinitamente melhor do que qualquer plano que poderíamos construir sozinhos. Pai amado, agora que o nosso coração foi sendo aquietado, pouco a pouco diante da Tua presença, sentimos que esta noite já não é a mesma de quando começamos esta oração. O peso que carregávamos foi colocado aos Teus pés, descer debaixo dos Teus cuidados, descansando na certeza de que o Senhor continua conosco. Nesta noite, escolhemos fazer do Salmo 91 a nossa oração, como está escrito em Salmos 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, que nunca falha. Que a nossa casa seja coberta pela Tua presença. Que cada cômodo deste lar seja alcançado pela paz que vem do céu. Que todo ambiente de preocupação dê lugar ao descanso. Salmos 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, guarda o nosso sono, livra-nos de toda perturbação, afasta todo pensamento que tente roubar a tranquilidade desta noite. Que a nossa mente permaneça serena, que o nosso coração permaneça firme. Promessa registrada em Provérbios 3:24. Quando você se deitar, não terá medo. Quando se deitar, o seu sono será tranquilo. Que essa palavra se cumpra agora. Que cada pessoa que participou desta oração encontre um descanso profundo, restaurador e cheio da Tua paz. Que o sono seja leve, que o corpo recupere as forças, que a mente encontre silêncio. Entregamos os nossos sonhos, entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não queremos carregar para esta madrugada nenhum peso que já colocamos diante de Ti. Escolhemos descansar, porque sabemos que o Senhor continua cuidando de tudo. Bem encontramos conforto nas palavras de Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas promessas serão o nosso travesseiro nesta noite. Elas sustentarão a nossa esperança até que um novo amanhecer chegue. Conseguimos expressar. Obrigado, porque conheces as lágrimas silenciosas, os medos escondidos e os sonhos que ainda guardamos no coração. Nada ficou oculto diante de Ti. Agora, enquanto os nossos olhos lentamente se fecham e o silêncio da noite toma conta de tudo ao nosso redor, escolhemos apenas descansar. Descansar na Tua fidelidade à madrugada. Como diz a Tua palavra em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa verdade permaneça viva em nosso coração durante toda esta noite. Em cada instante, continua cuidando de nós e jamais deixará de cumprir as Suas promessas. Continuaremos descansando sob os cuidados do Altíssimo, seguros em Teu amor e sustentados pela Tua eterna fidelidade. Diz: não tema, eu o ajudarei. Que essas palavras permaneçam ecoando em nosso coração durante toda esta noite. Quando o medo tentar voltar, lembra-nos de que a Tua mão continua segurando a nossa. Quando a ansiedade tentar nos visitar novamente, faz-nos recordar que o Senhor continua cuidando de tudo. Que nenhuma preocupação seja maior do que a confiança que depositamos em Ti. Obrigado por cada livramento que vimos e também por aqueles que jamais saberemos que aconteceram. Obrigado pelo alimento que esteve sobre a nossa mesa. Obrigado pela força que nos sustentou nas horas difíceis. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Atento quando as nossas forças diminuíram. Tu foste a nossa esperança quando tudo parecia incerto. Tu foste a nossa paz em meio às tempestades. Agora entregamos completamente o dia de amanhã.
Não queremos carregar para esta madrugada a ansiedade pelo que ainda nem aconteceu. Nos prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Descansamos nessa promessa. O nosso futuro está seguro nas tuas mãos. Antes que o sol nasça, o Senhor já estará preparando o caminho diante de nós. Também confiamos no que está escrito em Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O nosso trabalho, as nossas finanças e tudo aquilo que ocupa os nossos pensamentos, nada ficará fora das tuas mãos nesta noite. Pai querido, continua caminhando por cada lar representado nesta oração. Visita quem está enfermo, consola quem está triste, renova quem está cansado, fortalece quem pensa em desistir. Abraça quem está chorando em silêncio, agindo. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários aquilo que você decidiu entregar nas mãos de Deus nesta noite. Quero continuar orando por você e pela sua família. E, se existe alguém que precisa experimentar essa mesma paz, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos apresentá-la ao Senhor em oração. Inscreva-se no canal. Assim, todas as noites poderemos buscar juntos a presença do Senhor, fortalecer a nossa fé e descansar na sua palavra. Que este seja um lugar onde o seu coração sempre encontre esperança, paz e direção. Você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Que essa promessa nos acompanhe durante toda a madrugada. Que nenhum mal encontre espaço onde a tua presença habita. Que os teus anjos permaneçam ao redor da nossa casa, guardando cada porta, cada janela e cada pessoa que amamos. Concede-nos um sono tranquilo, restaurador e cheio da tua paz. Assim seja nesta noite. Que o nosso coração finalmente encontre repouso. Que a nossa mente se aquiete completamente. Que toda ansiedade dê lugar à confiança. Que todo medo seja vencido pela certeza de que o Senhor está conosco. E quando o novo dia nascer, que possamos despertar, lembrando que o teu amor permaneceu conosco durante toda a madrugada. Vivendo um dia de cada vez, sabendo que o Deus que nos guardou durante esta noite continuará caminhando à nossa frente. Que o Senhor lhe conceda uma noite tranquila, que você descanse em paz na presença de Deus. Que o Espírito Santo envolva a sua vida com consolo, segurança e esperança. Não lute mais contra aquilo que você já entregou ao Senhor. Feche os seus olhos com tranquilidade. Respire profundamente. Deus continua cuidando de você. Enquanto você dorme, Ele permanece trabalhando. Enquanto você descansa, Ele continua sustentando a sua vida.